Queria que você continuasse aí ligado com Deus, não se dispersasse. Aleluia. Gostaria de convidar aí os oficiais a estar fazendo a varredura aí do lado de fora. Botar todas as pessoas que estão aí para fora, do lado de fora, para fora não, que estão do lado de fora para dentro. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos estar lendo somente um versículo. Versículo de número 8. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Amém? Amém. Eu acho que tem mais gente lá fora do que aqui dentro. Vou pedir aos oficiais para fazer lá a limpeza, para trazer o pessoal para dentro. Em nome de Jesus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esses momentos aqui que o Senhor nos proporciona. Ó Deus, durante esse tempo de cantarmos louvores ao Senhor que expressam, ó Deus, a Ti a nossa gratidão, que expressam o nosso reconhecimento, ó Deus, aquilo que o Senhor então é para essa igreja. Deus, o Senhor, então nessa hora que a Tua palavra está sendo aberta, lida, que o Senhor então continue falando ao nosso coração e trazendo então a alegria de recebê-la como palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode sentar em nome de Jesus. Eu creio que a história de Jó é bastante conhecida, não só no meio cristão, mas também fora do meio cristão, porque existe uma frase que é declarada muitas vezes, até mesmo por pessoas que não conhecem muito bem a história, quando vêm ou quando olham para uma pessoa e essa pessoa então demonstra ter uma paciência assim inesgotável, se a gente pode dizer assim, a gente logo, independente do conhecimento ou não de quem é essa pessoa, a gente logo identifica aquela pessoa como um cara que é paciente, e a paciência dele é igual a de Jó. Então isso virou um ditado, né? Isso virou uma expressão usada. Mas Jó não era só paciente. E se a gente for ler mesmo o livro de Jó, nós vamos ver que várias vezes Jó perdeu a paciência. Verdade. A paciência de Jó não era tanta assim conforme a gente pensa. Você lê o livro, você vai ver que em determinados momentos Jó se irrita com ele mesmo, se irrita com os amigos, e ele se irrita até com Deus. Apesar dele não ter pecado nesse momento de dificuldade, Jó, em determinados momentos, ele se irrita com Deus também, ele questiona o seu nascimento. Fala assim: poxa Deus, para que eu nasci? Então há uma expressão de irritação. Mas Jó é um exemplo de vida pela sua perseverança.
Jó é um exemplo para nós, é a própria declaração que Deus faz dele. E é interessante que eu estava lendo esse texto e aí Deus me chamou a atenção a essa declaração que ele fez de Jó, ele mesmo, como Deus fez da pessoa de Jó. E nesse tempo você sabe muito bem que Satanás, ele estava rodeando a terra, e aí então ele passeou a terra, observou todas as coisas, e ele então compareceu diante de Deus, e Deus então perguntou a ele de onde ele tinha vindo, e ele disse assim: eu vim de rodear a terra. E Deus então perguntou para ele: você veio de rodear a terra, você olhou tudo que estava acontecendo lá, você sabe de todas as coisas que aconteceram lá, você até atuou em alguns momentos na vida de algumas pessoas, mas você também pôde observar que existia alguém especial lá embaixo. Você olhou para esse camarada chamado Jó. E é interessante que, se você olhar para o texto, você vai ver que Jó também chama a atenção de Satanás, porque Satanás então passa de rodear a terra, e Deus então, quando faz a pergunta a Satanás, ele então sabe de quem Deus está falando. Ele sabe de quem Deus está falando. Então o diabo, ele não somente olhou para a terra, mas alguém chamou a atenção dele, alguém atraiu a atenção dele. Houve uma atenção especial dispensada por Satanás para uma pessoa. E quando eu olho para isso e vejo isso, eu começo a observar que Satanás não parou de rodear a terra, porque a palavra de Deus diz que essa terra jaz do maligno. O governo, não o controle da terra, mas o governo da terra está então sob o domínio de Satanás. Mas o controle não, porque Satanás não pode tomar nenhuma medida, ou não pode fazer nada sem então a autorização de Deus, porque o domínio é dele, mas o controle é do Senhor. O controle de Satanás está nas mãos de Deus, na mão do Deus que eu sirvo, na mão do Deus que você serve. E ele só pode fazer alguma coisa autorizado por ele. Você pode dar glória a Deus aí por isso? E é interessante que ele não parou de rodear a terra, irmãos. E ele também não parou de ir à presença de Deus para nos acusar, para falar para Deus as coisas erradas que o ser humano faz, para falar com Deus as falhas de cada um de nós. Mas existe alguém, obrigado Vitorinha, existe alguém ou algumas pessoas que chamam a atenção de Satanás nessa terra. Você sabia disso? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você sabia que existem pessoas ainda hoje que chamam a atenção de Satanás? Que ele sabe quem na verdade são. Assim como ele sabia quem era Jó, porque Jó, pelas suas características, chamava a atenção de Satanás. Hoje também Satanás é chamado a atenção pelas características que nós temos como servos de Deus nessa terra. Ou se não temos, precisamos ter. E aí então, irmãos, Satanás, quando comparece diante de Deus, então Deus faz a pergunta: você ouviu lá meu servo Jó? Viu como é que ele é íntegro, como ele é reto, temente a Deus, né, e que se desvia do mal? E a prova de que Satanás conhecia a Jó está exatamente na resposta que ele dá para o Senhor no versículo 9. Ele diz: porventura Jó debalde teme ao Senhor mesmo? Acaso não é porque o Senhor então o abençoou de tal maneira? O Senhor não fez tantas coisas para ele? O Senhor não então deu a ele
aquilo que ele desejava. O Senhor não respondeu todas as orações que ele fez. Então não é por causa disso que então ele teme ao Senhor. Aí o Senhor falou não. O Senhor falou não. E aí eu olho, irmãos, então, nessa noite em que essa igreja está comemorando 94 anos, eu posso declarar que essa igreja tem sido alvo da visão de Satanás. Durante esses 94 anos, Satanás tem rodeado essa terra e tem então encontrado na igreja congregacional de Bangu o alvo das suas atenções. E ele, eu creio que chega diante de Deus, e toda vez que ele chega diante de Deus, eu creio que Deus então fala para Satanás da seguinte forma: você me rodeou a terra, você viu lá a igreja congregacional de Bangu? Você viu lá a igreja congregacional de Bangu? Aleluia. E ele vai dizer o que, irmãos? Ele vai dizer que viu. Porque, querendo ou não, a igreja congregacional de Bangu chama a atenção dele. Porque dentro da igreja congregacional de Bangu existem então características que são então colocadas nelas através ou pelo poder do Deus que ela serve, que chamam a atenção, que atrai a atenção. E quando atrai a atenção do inimigo, atrai a atenção do inimigo para que essa atenção então seja uma atenção destrutiva, uma atenção acusativa, uma atenção então para provocar em Deus uma tristeza, se eu posso dizer assim, para impedir então, ou fazer Deus pensar que não deve investir tanto na vida da igreja. Você acha que isso é impossível de acontecer? Sim ou não? Não é impossível de acontecer. Mas quando o inimigo chega com a acusação, Deus então tem a declaração. E Deus então faz a declaração: olha, a igreja congregacional de Bangu, nesses 94 anos, tem sido uma igreja íntegra, uma igreja reta, uma igreja temente a mim, uma igreja que se desvia do mal. Aí você pode pensar assim: mas pastor, que negócio é esse? Que negócio é esse? Quantas coisas, aí você puxa na tua memória, né, irmãos? Quantas coisas já aconteceram aqui, quantas situações difíceis já aconteceram nesse lugar, quantos problemas nós já enfrentamos. Eu estava ali sentado na hora do louvor, irmãos, e Deus colocou uma palavra no meu coração, palavra forte, algo que eu nunca escutei de Deus. Deus falou para mim assim: olha, não existe igreja melhor do que essa. Não existe, irmãos, igreja melhor do que essa. Em 94 anos de existência, irmãos, o diabo tem tentado destruir, tem tentado desconfigurar a igreja, mas o Senhor sabe quem é a igreja. Amém. O Senhor sabe quem é a igreja. O Senhor não acredita no testemunho do diabo, porque Ele sabe quem é a igreja, irmãos. Porque foi Ele que estabeleceu a igreja. Aleluia. Foi nele que foi instituída a igreja. E aí então Satanás não tem autoridade para destruir a igreja. Satanás não tem autoridade para denegrir a imagem da igreja, porque ele não tem poder para denegrir a imagem do nosso Deus. E tudo que Deus faz tem integridade, irmãos. Tudo que Deus faz é reto. Tudo que Deus faz é perfeito. Então não tem como nós
nesses 94 anos, a gente simplesmente está detectando aqui as coisas que aconteceram de ruim, mas podem ter acontecido milhões de coisas ruins, mas aconteceram 3 milhões de coisas boas. Aleluia. E o melhor de tudo é que Deus nunca nos desamparou, irmãos. Aleluia. Deus nunca nos deixou. E por isso nós estamos aqui. Aleluia. E não existe igreja melhor do que essa. Amém, Deus. Não existe, irmão, porque essa igreja está no coração de Deus. E você precisa sair daqui hoje com essa verdade cravada no teu coração. Aleluia. Acreditando que isso é uma realidade. Amém, Deus. Porque muitas vezes nós estamos caminhando e buscando igrejas perfeitas. E quando Deus olha então para Jó, irmãos, e faz a declaração que Jó é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olhando para isso aqui, irmãos, eu vejo então que Deus estabelece 3 princípios. Estabelece 3 coisas importantes e fundamentais para que nós entendamos, para que essa verdade possa ser uma realidade no meu coração e no teu coração. E eu quero confessar algo muito real para você, de que às vezes é difícil a gente entender uma situação como essa, porque a gente participa da história, e a história muitas vezes maltrata a gente, a história muitas vezes tenta esmagar a gente, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, porque nessas coisas então Deus vai fazer você entender aquilo que você precisa entender. Se você for fiel até o fim, se você for perseverante até o fim, ainda que você seja em algum momento um pouco irritado, assim como Jó foi, mas em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele entendeu que foi Deus que estabeleceu aquilo, porque ele mesmo declara um pouquinho depois que da forma que ele veio ao mundo, é da forma que ele vai voltar ou vai sair do mundo, e ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele veio ao mundo nu e vai sair do mundo nu, então o Senhor merece a honra, a glória e o louvor. E aí os princípios estabelecidos que eu vejo aqui, em primeiro lugar, quando Deus chama a atenção do diabo para as características de Jó, para aquilo que ele era, para aquilo que estava sendo bem claro na vida dele, eu vejo que Deus então chama a minha e a tua atenção para que nós, como igreja do Senhor, possamos entender que essa igreja que Deus nos colocou, que Deus estabeleceu nesse lugar, é a melhor igreja, e não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas Deus nos colocou aqui porque Ele quer nos usar nesse lugar, e nesses 94 anos eu e você precisamos entender isso. E aí então, quando Deus declara a integridade de Jó, Deus está falando que Jó, naquele momento, em todo momento da sua vida, ele era honesto consigo mesmo. Honesto consigo mesmo. Esse é o primeiro princípio de uma igreja que reconhece o valor que ela tem, não por causa de mim, irmão, não por causa de você, mas por causa do Deus que a estabeleceu. Aleluia. Honesto consigo mesmo, porque integridade significa exatamente isso, honestidade. E Deus aqui não está falando da honestidade com Ele. Deus aqui não está falando da honestidade com as outras pessoas. Deus está falando aqui da honestidade com Ele mesmo. Porque às vezes nós queremos ser honestos com o outro, ser honestos com Deus, mas não somos honestos conosco mesmo. E o princípio de tudo, irmãos, é a honestidade com você mesmo. É você saber quem na verdade você é. É olhar para dentro de você e reconhecer na verdade as suas limitações. E Deus gosta disso. Eu quero dizer para você isso hoje. Deus gosta quando você olha para dentro de você e repara em você e nota em
você e é honesto consigo mesmo. Eu creio que Jó era um homem assim. E por que Jó era um homem assim? Porque Jó então estava em todo momento querendo ser alguém, né? Ou queria ser, não, ele procurava ser alguém que buscava ser perfeito diante de Deus. Antes dele saber se os filhos tinham pecado ou não, ele já sacrificava. Isso então, irmãos, demonstra que Jó era honesto consigo mesmo. E parece que Deus gosta desse negócio. Porque lá em João, no capítulo 4, no versículo 22, 23, naquela conversa que Jesus tem com aquela mulher samaritana, né? Abre lá a sua Bíblia, João, capítulo 4. Aquela mulher vai ao poço, e Jesus então pede a ela água. Jesus começa a conversar com aquela mulher. E aí Jesus chega ao versículo 22, quando ele é interrogado na questão da adoração. E aí então, não importa se é em Samaria, não importa se é em Jerusalém, Jesus não está preocupado com o lugar, irmãos. O verdadeiro adorador, ele precisa ser aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade. E quando Jesus fala em adoração em espírito e em verdade, ele fala em honestidade, irmãos. E honestidade, para você ser um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, a honestidade precisa começar em primeiro lugar em você, em mim. Olhar para dentro de mim e ver as minhas necessidades e dificuldades e entender então que eu sou assim. E quando eu entendo que eu sou assim, aí eu me coloco diante de Deus e falo: Deus, muda isso, é assim. Porque eu nasci assim, mas não vou ser sempre assim. Porque eu não quero ser um crente Gabriela. Tem gente que gosta de ser, eu não gosto, eu quero mudança. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui, que Deus sabe, irmãos, e que nós precisamos saber também, porque apesar dessa muitas vezes incerteza que vem no nosso coração, nós precisamos deixar o nosso coração então ser tomado pela certeza de que esse lugar é o melhor lugar que você pode estar. E Deus te coloca aqui, irmãos, para que você então, em segundo plano, seja honesto com as pessoas. Por isso, Jesus, ou Deus, vai falar também de outra característica de Jó, a retidão. E retidão significa então que ele tem que ser conforme o que é reto, conforme o que é correto. E na verdade, quando eu vejo aqui que Deus estabelece esse segundo princípio, Deus na verdade está querendo que você seja testemunha dele. Porque se você leva uma vida correta diante de Deus, então nesse momento você vai ser testemunha dele nessa terra. Igreja, nós precisamos ser honestos conosco mesmo, mas nós precisamos também entender que nós estamos nessa terra para andarmos em retidão, porque a retidão estabelece o testemunho. E a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo de número 119. Vamos lá, Salmo de número 119. Versículo 1 ao versículo 3. Obrigado, filho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Felizes são aqueles, então, que são irrepreensíveis no seu caminho. Mas como ser irrepreensível no nosso caminho, irmãos? A palavra de Deus diz que só seremos irrepreensíveis quando andarmos na lei do Senhor. Só seremos, então, só seremos felizes quando guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Guardarmos e buscarmos viver essa palavra de todo o nosso coração. Isso então vai nos livrar de praticar a iniquidade e andar nos caminhos do Senhor. E isso então, irmãos, vai trazer para a gente um bom testemunho. O bom testemunho de Deus e o bom testemunho dos homens.